Segundo o DSM-5, né, não existe diferença entre um quadro depressivo em adultos e um quadro depressivo em idosos. Não tem essa diferença. Até tem ali, quando a gente vai falar de depressão na adolescência, a questão da irritabilidade, ela entra, né? Mas em idosos, os critérios diagnósticos são os mesmos. Mas a gente tem que prestar atenção, porque, como você disse, as características do quadro depressivo em idosos não são tão típicas como no adulto, de uma forma geral, lógico, né? Então, normalmente, no adulto, a gente vê o quê? O paciente chegando ao consultório com uma queixa de tristeza, desânimo, falta de energia, perda de interesse. Em idoso, claro que isso pode acontecer, mas as manifestações clínicas elas são menos evidentes. Então, normalmente, ele não vem com esses sintomas afetivos. Ele vem mais com uma lentificação, ele vai mais desinteressado, se sentindo culpado, com desesperança, com prejuízo cognitivo. Ah, doutor, minha memória está ruim, estou desatento, né? E claro, né, isso aumenta o risco de suicídio nessa faixa etária, né, comorbidades clínicas. Então, é muito importante a gente pensar, quando a gente estiver diante de um idoso com uma alteração comportamental, que ele não precisa ter todos os critérios diagnósticos para depressão. Isso daí a gente pode ser um quadro subsindrômico, né? Então, a gente já pode, muitas vezes, iniciar o tratamento, ou pelo menos uma monitorização ativa do caso, e não tratar isso como um envelhecimento normal, né? Então, assim, até tem uma divergência na literatura, né, sobre a existência de uma entidade que é uma depressão subsindrômica, né, que seria uma depressão que tem menos critérios diagnósticos do que o DSM. Eu acho que é importante a gente poder monitorizar isso, tá? Resumindo, o idoso ele pode ter menos sintomas depressivos do que um adulto. O quadro pode ser mais borrado, ele pode ser mais mascarado. Né, Elias? Quer complementar alguma coisa nesse ponto aqui? Não, perfeito, Ivan. Realmente a gente não deve ficar engessado nos critérios, porque o idoso ele tem muito mais, como eu falei antes, ele tem muito mais sintomas somáticos, né, e de perda de prazer. Então, não é porque ele não se queixou do humor dele que não vou investigar mais, né? Não tem depressão. Ele pode ter outros sintomas que caracterizam como sintoma depressivo no idoso. Muito bem. E aí eu queria aqui passar para o próximo tópico, que é sobre a questão do suicídio. Não tem como a gente falar de depressão e não falar de suicídio, não é mesmo? E a gente sabe, não é de agora, né? Um dos primeiros autores aí a falar sobre suicídio foi o Durkheim, que é um francês do século XVIII. Ele tentou, né, o pai da sociologia, ele tentou descrever ali qual era o perfil epidemiológico do suicida na Europa. E já nessa época ele percebeu o quê? Que idosos são uma população de maior risco, assim como jovens, né? Então, extremos, jovens e idosos. Então, quais são os fatores de risco aí para o idoso cometer suicídio? O principal fator de risco é tentativa prévia, tá? Então, assim, aquela coisa, quem quer suicídio consegue mesmo, é o maior papo furado que existe, é o maior mito que existe, porque a gente sabe que o principal fator de risco para suicídio é tentativa prévia. Olha a importância da gente valorizar as tentativas prévias dos pacientes, tá? Depois, sexo masculino, como eu já falei, ser solteiro ou viúvo, quer dizer, uma coisa que vai acontecer com os idosos, né? Fatalmente. Ele vai ficar viúvo, ou ele não casou. Paciente que tem quadro psicótico comórbido também, paciente que faz uso ou abuso de substância, álcool, outras drogas, também é um paciente que tem um maior risco para suicídio. Paciente que tem doença clínica grave, por exemplo, o paciente tem câncer, claro que esse paciente tem um risco maior de suicídio. Ou um paciente que perdeu a visão, ou um paciente que tem uma comorbidade neurológica, por exemplo, Parkinson, demência, assim por diante, o paciente que viveu um luto recente, uma perda pessoal, desemprego, e em especial histórico de depressão, tá? Então acho que assim, é sempre importante a gente ter na cabeça qual que é o perfil, né, desse paciente. A gente sabe que o homem acaba tentando mais, conseguindo mais que a mulher acaba tentando de uma forma mais impulsiva do que o homem, por intoxicação exógena. O homem usa métodos mais violentos, como enforcamento, por exemplo. Estava vendo um levantamento antigo já, de 2019, mas o método mais usado nessa faixa etária é enforcamento ou intoxicação exógena, tá certo? E aí, muitas vezes, a gente não sabe, né, se o paciente tentou suicídio ou se ele se intoxicou com a medicação, né, por conta da faixa etária. Nesse aspecto aí, Elias, quer comentar alguma coisa? Sim, queria fazer um parênteses que tem uma entidade assim, fala que o idoso ele comete um suicídio passível também. Aquelas medicações essenciais para as comorbidades dele, ele simplesmente para de tomar, né, as medicações,
ou faz uma dose a mais de insulina, que isso a gente também tem que ficar atento, né? Quando o idoso... A gente às vezes acha, né? Não, ele só esqueceu de tomar o remédio hoje, tal. Quando você vai ver, tá tudo escondido lá debaixo do colchão, tem esse suicídio passivo aí que a gente tem que ficar atento também, sem perguntar das medicações e confirmar, e ter alguém para que confirme se o paciente está tomando a medicação ou não.